Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Projeto Root. Como de costume eu faço a abertura. Hoje não é um vídeo mãos na massa, né, como os últimos têm sido, mas hoje eu vou trazer um novo projeto aqui para dentro do canal Projeto Root, que é o Root Talks. Na verdade é um projeto que já há algum tempo já vem sendo pensado. Acabei trazendo, né, como o primeiro episódio do Projeto Root, o Projeto Root Talks. Foi um vídeo, não foi uma live, né? Então esse é o primeiro que vai ser em live, em formato de live. Acredito que vocês vão gostar, né, desse formato, justamente porque é um formato novo dentro do canal e também vai trazer um network junto com os profissionais que trabalham com a área de tecnologia, com os profissionais que estudam, né, estão se aperfeiçoando. Então eu acredito que isso vai fazer um network bem interessante para vocês. E o propósito desse Root Talks é justamente fazer então esse network com a comunidade científica, com a comunidade de empresas e pessoas que trabalham na área de tecnologia. Tá? Então o nosso convidado de hoje, ele é cientista da computação, também é professor de uma universidade e ele tem uma empresa. Então nada mais justo que trazer então para vocês esse convidado, o qual há bastante tempo já trabalha com tecnologia e tem um know-how para passar para vocês aí de como estamos no momento da pandemia, né, desse distanciamento, né, que é um momento aí que nos obriga por força maior a trabalhar de casa. Hoje a gente vai bater um papo com ele, que é o Ângelo Luz, e a gente vai trocar uma ideia. Então eu vou passar agora a palavra para o Ângelo, ele vai fazer a devida apresentação para vocês. E eu gostaria já de saber de início se a qualidade do áudio está ok, se a qualidade da imagem está ok também aí para vocês, tá? Então já coloquem aí nos comentários enquanto o Ângelo prepara a apresentação dele para vocês. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Eu não tô... agora eu me vi. Eu tô acompanhando aqui um olho no peixe e outro no gato. Agora eu consegui me enxergar. Boa noite Diego, boa noite pessoal. Primeiramente quero agradecer o convite, é uma honra poder participar aqui junto com o Diego. Diego foi aluno da minha primeira turma, na verdade, né? Então tem um carinho especial aí. E quero dizer que o nosso papo aqui é sobre mercado e academia. Os parabéns também, né, Diego? É aniversário do Projeto Root, correto? Então, estamos no ciclo. Quero deixar bem aberto aí, eu vejo que tem vários conhecidos dentro da live, então, cara, vão interagindo comigo, eu vou conduzindo aqui, vocês fiquem bem à vontade para participar. Nosso papo é sobre mercado e academia, conforme o Diego já citou. E eu vou trazer um pouco do que eu enxergo do cenário pré-pandemia, cenário que nós estamos passando agora durante a pandemia, e o cenário pós-pandemia com relação a algumas visões de mercado e algumas visões de academia. Boa parte dessas visões elas vão ser bem centradas na minha experiência como professor e do cenário em que eu estou envolvido. Então, talvez não se aplique a algumas outras realidades e o pessoal fica bem à vontade para contribuir nesse sentido também. Para galera também não ficar perdida, o nosso contexto aqui, então, mercado, academia, pandemia. Eu não queria falar muito de mim, mas eu inseri um slide para contar um pouquinho sobre a minha história até aqui, até porque tem vários alunos meus aqui dentro e eu acho que pode contribuir de alguma forma, então vou falar um pouquinho também sobre a minha trajetória pessoal até 2020. E vai ser por ela que eu vou começar.
O Diego já mais ou menos, ia dizer que ele me introduziu, mas ia ficar meio chato isso. Ele me apresentou. A minha história com a tecnologia da informação, eu dei início nela aqui na minha timeline em 2004, mas ela começou um pouquinho antes, lá por meados de 2000, que foi quando eu ganhei, não posso dizer que comprei, porque eu não comprei, porque eu não tinha dinheiro, eu ganhei o meu primeiro computador, que era um K6 2500 na época. Eu já vi que tem gente bem mais idosa do que eu aqui, que vão dizer que tiveram outras máquinas. Já vi o Nathaniel, já vi o CV, que é idoso também, o Yuri, que é um vovô, que com certeza iniciaram antes que eu nisso. Acho até que pela minha idade eu talvez tenha iniciado um pouco tarde. Mas lá por meados de 2000 eu ganhei um K6 2500 e nessa época eu estava no ensino médio e do ensino médio eu comecei a pensar, meio que na marra, sobre o que eu ia fazer de graduação. Porque existia uma expectativa em cima do Ângelo onde não se tinha gente que seguia a linha de estudo na minha família. O pessoal tinha outros, trabalhava muito com transporte, com caminhão, então, mas não tinham uma visão boa disso, porque era uma vida bastante difícil, com muito pouco retorno financeiro e não se tinha contato com a família, né? Se passava dias, semanas, às vezes meses viajando, longe de todo mundo, então era uma vida um tanto desumana que se tinha e sempre fui orientado em casa, estuda meu filho, vai estudar para tu ter uma vida diferente do pai e da mãe. Era mais ou menos essa a pegada. Então, quando terminei o ensino médio, que eu fiz todo o ensino público e tive muitos gaps de aprendizado, onde não tive muitas disciplinas, não eram unidades curriculares. Matemática fraquíssima quando teve. Não vou botar as culpas só nisso, mas eu não consegui passar na UFPEL para iniciar em 2004. Acabei fazendo o vestibular da UCPEL, que a ideia era, faz o vestibular, só para ver como é. E, naturalmente, como é relativamente mais fácil do que passar na UFPEL eu aprovei. Só que não existia a mínima viabilidade financeira para eu realizar o curso de graduação. E o que aconteceu? Aconteceu que aí meu pai e minha mãe lá ficaram com aquele sentimento de vamos dar um jeito de fazer acontecer isso, é o sonho da família. Tarará, tarará. O vestibular, acho que eu não contei, mas eu fiz para ciência da computação, por eliminação. Pensei em diversos outros cursos e poucos me interessavam, um deles era biologia, que me interessava na época até. Mas eu tinha ganhado computador e era massa eu mexer no computador, jogar. E daqui a pouco eu ia ser um profissional que ia trabalhar consertando computadores. Era essa a minha ideia nesse momento, tá? Na função de passar no vestibular, nós corremos atrás de bolsas. Aí tinha alguns processos para entrar com bolsa. Uma dinda minha entrou na jogada e disse: eu pago a metade da faculdade para que tu consiga estudar. E aí eu consegui a bolsa e ela rachou de novo essa metade. Então, na verdade, eu paguei um quarto do curso. E aí eu fiquei com um valor viável para cursar. Feito todo esse movimento, o Ângelo começou o curso. E aí, bom, as primeiras aulas elas já foram relativamente impactantes. Eu entrei numa sala de aula, não era um laboratório para começo de conversa, e o professor começou a colocar coisas no quadro que para mim não faziam sentido nenhum. E aquelas coisas, tudo bem, é a primeira aula. A segunda aula foi piorando, já vinha algumas coisas de estatísticas, lógica formal, algumas coisas malucas que não fazia nem um pouco de sentido com a expectativa que eu tinha ao entrar dentro do curso. E eu não tinha nem tido aula em laboratório, era muito estranho, porque eu pensava em arrumar computadores, e de fato não tem nada a ver com a proposta do curso de ciência da computação. Acho que 15 dias depois eu tive a minha primeira aula no laboratório, professor Cava aí,
E ele foi lá e botou um monte de coisa no quadro. Tá aqui, ó. Digitem isso aqui no Turbo C. Certamente se tem uma galera das antigas aí codou dentro do Turbo C. Se vocês reclamam do que vocês usam hoje, cara, vocês não usaram algo parecido com o Turbo C. E lá dentro eu digitei tudo aquilo que o cara botou, sei lá, 7, 8 linhas. E ele mandou compilar aquilo e executar. Bom, primeiramente que óbvio que não compilou. Nada compila de primeira quando a gente está iniciando na área de programação. Depois de alguns testes, alguns ajustes junto com o professor, aquilo lá rodou e o que aconteceu? Olá, mundo, num terminal azul. Eu disse, cacete, cara, que sentido fazer isso na minha vida? Perdi 4 horas, 3 horas de aula para imprimir um negócio num terminal. Para que terminal? Todo mundo usa interface gráfica, a gente está usando Windows. Então aquelas coisas eram muito estranhas para mim. Isso foi se agravando ao longo do primeiro semestre e eu cheguei lá pelo meio do primeiro semestre e eu vi a galera performando razoavelmente, os alunos conseguindo fazer o que o professor levava como proposta e eu patinando pra cacete no negócio. Chegou um momento em que eu pensei, cara, eu acho que eu sou um idiota. Eu só posso ser um idiota. Tá todo mundo fazendo as coisas e eu acho que só eu que tô rateando aqui. E chegou um ponto que eu cheguei em casa e eu disse, cacete, pensei 1000 vezes antes disso, porque todo o movimento para que eu entrasse na faculdade para eu chegar em casa e quebrar toda aquela expectativa que foi criada e eu dizer, pai, mãe, eu não quero mais. Não é para mim esse curso. Mas eu tomei coragem e cheguei em casa e disse, cara, não dá. Não quero mais, não estou conseguindo acompanhar, não estou gostando. Então, vou pular fora. Conversa vai, conversa vem, me convenceram a terminar o semestre. Terminei o semestre. Iniciei o segundo semestre. Passei no primeiro semestre, tudo lá com as cuecas na mão, nota mínima necessária, mas passei, joguei com o regulamento debaixo do braço, foi. Segundo semestre, comecei a ver algumas outras coisas, entrou um pouquinho de estrutura de dados, coisas do tipo, mas ainda não fazia muito sentido para mim. Mas eu comecei a entender que o curso não era o que eu pensava que fazia sentido para mim. Mas comecei a entender um pouquinho mais do curso e comecei a correr atrás, porque eu precisava suprir um gap que eu tinha da minha base de conhecimento. E aí entrava muito a questão da matemática, porque se usava muito a matemática na computação e era suposto que eu sabia já algumas coisas que eu não sabia. Comecei a correr atrás, até que lá pelo terceiro semestre, e aí eu já estava desistindo de desistir, eu comecei a nivelar com os meus colegas, mas eu ainda não era apaixonado pelo que eu estava fazendo, eu estava fazendo o curso, e era isso, então eu cumpria com a tabela. Passado mais algum tempo, eu acho que, cara, quase lá no meio do curso, que começaram a entrar algumas tecnologias que passaram a fazer um pouco mais de sentido para mim. E aí, para a galera que me assiste aqui, talvez aí tenha iniciado o meu relacionamento com o Java. Quem despertou o meu interesse na área foi o Java. Então, quando eu comecei a estudar Java, estudar orientação a objetos, depois algumas questões de programação paralela, aí eu comecei a achar alguma coisa legal e foi ali que eu me agarrei para continuar o curso. E comecei, a partir daí, a despertar alguns outros interesses. Me envolvi com monitoria, me envolvi com bolsa de pesquisa e comecei a gostar mais do curso que eu estava fazendo e encontrei coisas que me atraíam. Terminei o curso em 2008, não fui, ou 2009, no fim de 2008. Não fui um aluno exemplar, às vezes a gente olha a figura do professor e pensa, esse cara aí deve ter sido um nerd. Cara, não fui um aluno exemplar, longe disso, bem longe disso. Quando eu terminei, eu fui convidado pelo meu orientador a fazer o mestrado dentro da instituição, e com bolsa de pesquisa e a bolsa que pagava o custo do mestrado. Eu nem havia cogitado isso, porque eu entendia que o mestrado era para quem queria ser professor. E, cara, o que eu quero com ser professor? Não faz sentido isso para mim também. Mas era uma oportunidade que tinha caído
nos meus pés e eu pensei que talvez eu devesse aproveitar. Eu aceitei a proposta e iniciei meu mestrado em 2009. Durante o meu mestrado, meu orientador acabou tendo que... Ele trocou de universidade e eu fiquei desorientado por alguns instantes e acabei indo para trabalhar com um grupo da engenharia elétrica. E eles tinham projetos lá de redução de consumo de potência em dispositivos móveis, coisas assim. Num primeiro momento isso me parecia estranho, mas logo começou a fazer muito sentido porque eu comecei a desenvolver soluções junto com eles que não eram prática deles, trabalhar com código e desenvolvimento de software. E eu comecei a agregar muito valor no que eles tinham como proposta. E o meu mestrado foi, sim, aí foi o momento onde eu consegui fazer uma imersão profunda no que eu tinha como interesse acadêmico. E eu tive diversas publicações nacionais e internacionais, participei de diversos congressos, e isso começou a despertar um interesse em estar mais envolvido com o público, em falar, me envolver com algumas oficinas, e começou a nascer uma sementinha ali que me sinalizava a docência. No final de 2010, quando eu ainda estava no mestrado, uma tia minha me mandou, perdido, assim, uma notícia de um anúncio de vaga na faculdade Senac. Cara, eu olhei aquilo lá e eu disse, faculdade Senac, anúncio de professor? Eu nem sabia que existia faculdade Senac. Mas tô quase de férias, eu vou aplicar. Apliquei para a vaga e fui chamado em seguida para fazer um teste lá. E o meu teste, além de tudo, ele não era na área em que eu atuava. Era um teste para eu trabalhar com gerenciamento de usuários Linux. Beleza, eu fiz o teste, fiz a aula, preparei a microaula. No final da microaula ficou bem claro para mim que eu não tinha sido selecionado. E fui para as minhas férias tranquilamente. Tava o Monks, que ainda é meu colega, o Rafael Figueiredo, que eu lembro, e a Thaís, se eu não me engano, eram as pessoas envolvidas. Nesse momento, fui para as minhas férias, quando deu fevereiro, final de fevereiro, eu recebo uma ligação dizendo: Ângelo, da faculdade Senac, tu poderia vir aqui para a gente bater um papo? Eu fui e o cara que tinha sido selecionado, ele tinha desistido nos 45 do segundo tempo. E eu acabei assinando o contrato para iniciar na semana seguinte. E eu não era professor. Eu tinha algum interesse na docência, mas eu não era professor. E entrei em unidades que eram unidades bastante teóricas, se eu bem lembro, sistemas de informação e fundamentos de informática, que era a turma do Diego aqui. Cara, foi bem caótico. Eu tenho convicção de que eu entreguei muito pouco naquele momento. Era muito difícil para mim compilar um conteúdo de 4 horas. E eu tinha uma visão ainda de que eu tinha que entregar conteúdo teórico, expositivo. E, cara, se tu não tem cancha disso, 4 horas de aula é uma missão quase impossível. Então, sim, no primeiro semestre, primeiro ano, tive um processo de adaptação. E que eu acho que é normal para todas as áreas quando a gente está iniciando. Nesse meio fui amadurecendo e em 2014 a atual coordenadora do curso de ADS, que é o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que nós temos, ela saiu da faculdade e eu fui pego de surpresa com o convite para assumir a coordenação do curso. De 2014 até hoje eu estou à frente do curso de ADS, tive uma janela ali em 2017, 1 para 2 que eu tive fora. Em 2017, 2 eu assumi também a coordenação do curso de redes de computadores. E nesse meio do caminho foi também onde nasceu a Brainy, que é a empresa onde hoje, junto com o meu colega CV, que está ali, papo e papo na live, em vez de estar prestando atenção em mim, está de conversa, lamentável. Nós criamos o projeto, acho que nasceu em 2017 ainda, na verdade, para dar start no final de 2018, que foi a Brainy,
Porque nós tínhamos bem claro que nós tínhamos mão de obra muito qualificada dentro da academia, nós tínhamos um buraco onde nós poderíamos atuar no mercado, um gap, e nós iríamos com isso também qualificar mais ainda a nossa academia, porque nós já sentíamos uma falta pelo distanciamento do mercado. Porque eu mesmo, a partir de 2013, eu saí de vez. Eu fiz uma imersão na academia. Claro que sempre tentando me manter próximo. Mas, cara, é muito difícil. Muito difícil. Tu acaba te envolvendo muito mais com o acadêmico. Isso foi um pouquinho da minha história até aqui, cheia de tropeços, e eu acho que talvez o principal ponto que eu queira atacar aqui seja esse, e é normal a gente tropecar. O importante é a gente ter a persistência para levantar a cabeça e ir atrás. A galera que está iniciando, e tem vários aqui me acompanhando que são iniciantes na área, e eu sei que vocês vão passar por diversos perrengues, e o importante é que vocês entendam que isso faz parte do aprendizado. E olhar para o colega do lado e enxergar um cara que aparentemente sabe muito mais do que tu, cara, isso aí é porque ele teve uma história de vida diferente que tu até chegar ali. E nada que com estudo, dedicação, tu não vai nivelar, tu não vai equilibrar com esse cara no mínimo. Então, isso é talvez a mensagem que eu queira deixar genericamente aqui. Só para dar uma pincelada aqui, em 2000 e muito pouco, nem sei, 2014 talvez, eu joguei uns conteúdos de aula aqui, gravei materiais de aula dentro do meu canal do YouTube, que eu gravei a aula mesmo. Tá lá a conversa dos alunos, uma bagunça, uma barulhada na volta. E eu fui lançando isso dentro do YouTube para o pessoal ter como material de apoio e revisar. Acabou gerando um engajamento razoável. Os primeiros vídeos lá têm um alcance legal. Mas eu fiz isso durante alguns meses e larguei de mão. Nesse ano, um pouco antes da função da pandemia, eu tinha decidido já que eu ia gravar alguns conteúdos de suporte para os meus alunos. E eu gravei o primeiro de Git lá, foi antes da pandemia. Acho que eu não estou viajando na minha linha do tempo, mas foi antes da pandemia, eu acho. Foi na primeira semana de aula. E com a função da pandemia, eu acabei potencializando isso e eu tenho usado o meu canal do YouTube para divulgar materiais que eu tenho usado em sala de aula. Então eu tenho usado o meu YouTube como material de apoio para os meus alunos e como uma forma de contribuir de alguma forma com a comunidade. Então são conteúdos sim que eu uso nos cursos de graduação da Faculdade Senac. E eu tenho investido um pouco mais no meu canal agora. Não posso dizer que ele está profissional, está longe disso, está longe aí do canal do Diego, mas eu estou cuidando um pouquinho dele. Trazendo um bate-papo de academia, a gente não precisa fazer muitas buscas para encontrar coisas do tipo academia e mercado não conversam. A academia está numa bolha que não olha para o mercado de trabalho. São coisas que nós vemos muito, pelo menos dentro do meio acadêmico. Relações com a má qualidade de ensino no Brasil, e aí não falo só de graduação. Depois eu já puxo um outro ali que fala do baixíssimo investimento na base de ensino, né? Onde quando a gurizada começa a estudar, o investimento do governo é muito baixo em cima disso, e aí a gente começa errado, porque é onde o pessoal mais vai absorver conhecimento, vai construir um alicerce para dar andamento na sua trajetória profissional, acadêmica, e acaba que esse alicerce é muito frágil. E eles evoluem para um ensino médio, que eles já entram com deficiências, e eles vão apenas agravar essa deficiência, que vai evoluir lá para o ensino superior, onde a gente recebe, como eu fui, um aluno que chegou muito fraco, a gente recebe pessoas que ainda não têm a base que a gente deveria considerar como pré-requisito para o ensino superior. A gente hoje já entende isso e já tentamos trabalhar isso dentro dos cursos. Mas são características que com certeza afetam
o desempenho acadêmico, a entrega que se tem num âmbito geral. Quando a gente vira a chave e olha para o mercado, e aí eu falo do mercado de TI, nós vemos algo que deveria atrair muita gente para a área de tecnologia da informação. E, de fato, às vezes atrai alguns. Mas se fala em déficit de 24 mil a cada ano, um incremento do déficit de profissionais de tecnologia da informação. E por que não tem essa mão de obra? Na verdade, essa mão de obra, às vezes, ela existe. Às vezes é uma ilusão a gente achar que eu vou pegar meu diploma e eu vou pegar uma dessas 24 mil vagas. Vou escolher qual que eu quero. Não é isso. São 24 mil vagas que, muitas vezes, elas exigem uma qualificação, e essa qualificação é o que muitas vezes o profissional não tem. Mas é sim um mercado que tem lugar para quem se qualifica. Se tu for qualificado, provavelmente tu possa escolher entre essas 24 mil vagas em aberto. A gente olha ainda para o cenário de pandemia. Eu trouxe uma notícia que saiu há alguns dias, que dizia assim, Covid-19 provoca onda de contratações de profissionais de tecnologia. Veja cargos em alta. Aí ele fala muito de cargos relacionados a redes de computadores, segurança da informação, questões relacionadas a LGPD, desenvolvimento de software, e-commerce, algumas das posições que com certeza estão em alta hoje para suprir os buracos da adaptação que nós estamos tendo ao momento atual. Mas isso a gente não pode dizer que o mercado de TI está crescendo durante a pandemia. Isso não é verdade. A gente fala de uma baixa de investimento no ano de 2020 de aproximadamente 7, 8%. Então não podemos dizer que vai crescer durante 2020. Novas oportunidades vão surgir, as empresas com certeza vão enxugar o que der para enxugar, e aí eu botei esse lembrete aqui embaixo para eu não esquecer de falar sobre isso. Eu assisti, não sei se eu ouvi um podcast, assisti uma live, infelizmente eu não lembro qual foi até para poder citar, mas o pessoal fez uma analogia que eu achei muito interessante, que foi que nesse momento de pandemia nós precisamos nos enquadrar como sendo ou pílula ou sendo vitamina. E eles colocam muito bem falando que a pílula, ela é o remédio que eu preciso tomar independente de situação. Então, se eu tenho problema de pressão alta, eu preciso tomar o meu remédio da pressão alta todos os dias. A vitamina já é o caso que eu vi o Diego anunciando lá numa live do canal dele que tomar vitamina C, ele toma vitamina C e ele não tem mais gripe. Isso é uma vitamina. É algo que, se ele me convencer que é bom, eu vou comprar e eu vou tomar. Se eu tiver dinheiro. Mas, no primeiro aperto que eu tiver, o que eu vou parar, o que eu vou cortar é a pílula ou a vitamina. Eu vou cortar a vitamina. E é dessa forma que a gente tem que tentar enxergar o nosso negócio e a nós como profissionais. Então, o meu negócio, para os meus clientes que eu tenho hoje, ele é pílula ou é vitamina? Se ele é vitamina, provavelmente eu vou perder esse cliente durante a pandemia. Se ele é uma pílula, é provável que esse cara ele vai manter e talvez ele até cresça o negócio comigo. Então, posso fazer essa analogia com a Brainy. Nós temos clientes que enfraqueceu a relação durante a pandemia porque o nosso serviço ele não mexia no coração do que eles tinham como proposta de negócio. Em contrapartida, outros clientes surgiram e cresceram porque o digital é o coração deles. E a Brainy atendendo o digital deles, faz todo sentido que eles fortaleçam a pílula deles. E então eles injetam na Brainy. Certo? E a mesma coisa com relação a mim, profissional. A vocês, como profissionais de infra, como desenvolvedor de sistema, vocês precisam ser pílulas para outras empresas e não vitaminas. As empresas, com essa recessão, elas vão passar a investir em pessoas que com certeza vão resolver o problema delas e não em pessoas que eles vão apostar.
Então a procura vai continuar muito grande, mas eu entendo que ela vai fazer uma peneira muito maior em cima de profissionais com alta qualificação. E aí a gente bate um paralelo com as academias, né? Nós temos hoje, até poderia ter feito esse levantamento, mas nós temos muitas faculdades, muitas universidades que acabam trabalhando com valores muito baixos. E aí a gente fala de mensalidades baixíssimas, de alunos que entram em cursos pensando em conseguir um diploma e não em conseguir um crescimento profissional. E com certeza esse cara, ele já tem dificuldade de entrar no mercado. Falo respondendo muito pela área de TI, tá? Eu não vejo profissionais formados em determinadas instituições conseguindo ingressar no mercado. Se consegue um diploma relativamente fácil, mas a colocação no mercado depois, como é que faz? Aí não tem. E aí, ou ele acaba ficando frustrado e mudando de área, ou ele procura uma instituição que vá dar, sim, o embasamento que ele precisa. Poderíamos falar coisas do tipo, cara, mas TI não precisa de formação. Eu até concordo em parte que às vezes nós podemos sim atuar sem formação acadêmica. Eu posso definir focar que eu vou ser um desenvolvedor back-end e eu vou estudar JavaScript, vou estudar Node e vamos embora, eu vou entrar no mercado. Eu vou ter conhecimento para isso. Mas o profissional que vem da academia, ele não tem esse conhecimento aprofundado em um contexto só. Ele conhece todo o resto que envolve o back-end, porque ele foi obrigado a passar, por exemplo, pelo estudo do front-end, pelo estudo de gerenciamento de projeto, engenharia de software, teste de software. Então ele fez uma base sólida, embora ele tenha escolhido ser especialista em uma área, mas o entender o todo vai fazer desse cara um profissional com certeza bem diferente. Trazendo, aqui eu trago alguns diferenciais que eu enxergo dentro do meu ambiente, tá? Práticas que nós utilizamos dentro da Faculdade Senac que eu entendo como diferenciais que fazem a faculdade se aproximar do mercado e ter uma entrega legal. Eu preciso destacar, obviamente, em primeiro ponto, o meu corpo docente. Então, eu tenho um grupo hoje de professores bastante enxuto, então é um grupo de 7 professores, mas 7 professores que estão na casa há no mínimo 5 anos, e 4 ou 5 anos, o D'Artagnan, nosso caçula, acho que eu vi o D'Artagnan aqui, mas ele está em torno disso na casa, e ao ter um grupo pequeno, a gente faz com que tenhamos uma sinergia muito legal e eu, como professor de um semestre, eu sei tudo que o Edécio está dando lá na aula dele, que é para a mesma turma que eu, o que o Vladimir está dando para a turma dele, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma entrega muito mais interessante, criando trabalhos integradores que unam todas essas unidades em uma só. Todos esses nossos professores com muita experiência de academia, muita experiência de mercado, muita aproximação com o mercado e principalmente foco na missão principal que nós temos na faculdade, que é a preparação para o mercado de trabalho. Eu sempre faço uma analogia, não, na verdade não é uma analogia, eu conto o meu acontecido enquanto aluno e talvez isso seja fortalecido pela minha imaturidade da época, mas quando eu entrei na academia e eu via as questões de matemática, por exemplo, meus professores eram todos excelentes, sabiam muito sobre o conteúdo. O que acontecia é que às vezes era um professor que tinha o conhecimento da matemática, mas ele não era da computação, então ele não tinha a associação daquela matemática que ele estava cumprindo da ementa com o que eu deveria saber e como aplicar na computação. No Senac hoje nós tentamos ter todo esse cuidado para o que eu apresento para o meu aluno, eu mostro na prática como que ele usa isso.
Então todas as aulas são em laboratório exatamente com esse intuito hoje. E beleza, temos uma unidade de matemática e vão ver coisas básicas lá, tipo conjuntos. Vamos ver como que isso aqui é representado dentro de um banco de dados. Sistemas operacionais, qual é o conceito de thread. Beleza, agora vamos codar uma thread aqui em Java e vamos ver como ela se comporta, o que eu preciso tratar, por que eu tenho que tratar. Então, esse é um olhar que a gente tenta dar diferente dentro do nosso curso, até pela proposta que nós temos, tá? Que é de vínculo com o mercado de trabalho. Aqui na real eu vou deixar rodando só enquanto eu estou falando com vocês, mas o intuito não era que vocês assistissem esse material por completo. Mas esse aqui é um videozinho de 2008, eu acho, cara. 2009, talvez. E ele fala do aprender a aprender, né? E essa é a nossa grande missão enquanto academia. E se nós olharmos o cenário que nós estamos hoje, praticamente todos nós estamos sendo forçados a isso, né? Ninguém esperava, de uma semana para outra, passar a dar aulas online, sendo que trabalha numa instituição com uma modalidade presencial. Se sabia de potenciais para isso, mas era um estudo muito devagar de acontecer. E nós tivemos que aprender isso muito rápido. E é isso que nós tentamos entregar para o nosso aluno, e às vezes as práticas que nós executamos para levar a isso, às vezes ela não é bem compreendida pelo aluno, por talvez ele enxergar coisas do tipo, cara, esse cara não quer me dar aula. Eu estou pagando para ele me dar aula, não para ele dizer que eu tenho que fazer determinada coisa. Ele que tem que fazer e me mostrar como é que é. Mas não é isso. Nosso propósito é fazer com que a galera entenda como caminhar com as próprias pernas. E alguns estudos indicam que daqui a 10 anos, das 10 vagas de emprego que nós teremos, 8 delas elas não existem hoje. Então o que adianta tu te formar daqui a 2, 3 anos, se as vagas que tu vai ter que aplicar, elas não existem ainda, a academia não está te preparando para elas. Mas a gente vai tentar te ajudar, o nosso aluno, a estar pronto para se adaptar rapidamente. E para isso, cara, tem que se desafiar, tem que correr atrás, tem que praticar. Isso é o que eu sempre digo para os meus alunos quando eles dizem, cara, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Cara, é praticar. Erra de novo, eu te mostro como é a solução, erra de novo, e daqui a pouco isso vai entrar na tua mente e vai fazer todo sentido. Mas tem que ter um pouco de paciência, que é o que esse vídeo mostra um pouco aqui. Um pouco de frustração, que é normal, vai fazer parte da trajetória da galera aí, a vida inteira, na verdade, né? Nossa vida é repleta de frustrações e a gente tem que usar elas para o nosso aprendizado. Mais alguns diferenciais que eu vejo hoje enquanto academia, e aí eu trago de novo a aproximação com o mercado de trabalho, isso a gente faz através de diversos eventos. Nós temos também uma forma de tratar com o aluno que eu entendo diferente da maioria das instituições, onde nós conseguimos ter uma aproximação com o aluno, onde nós conseguimos engajar o aluno a entender que a faculdade é deles também. Então, empoderar o nosso aluno faz parte do nosso processo. E comprar a ideia deles. Aqui na imagem à esquerda, são imagens dos hackathons que nós fizemos e que foram ideias que surgiram dos nossos alunos. Eles chegaram para mim um dia e disseram, Ângelo, a gente estava pensando em fazer um hackathon aqui na faculdade, dá? Eu disse, cara, provavelmente não, mas eu vou tentar, porque deixar a faculdade aberta durante a madrugada com um monte de maluco programando, tomando café e comendo porcaria, acho que não vai dar. Corremos atrás e conseguimos, e hoje o hackathon, ele envolve, o nosso último evento tinha 12 empresas participando, e essas 12 empresas tinham pessoas envolvidas durante a madrugada inteira, trocando experiência com os que estavam participando. E quem estava participando? Alunos das instituições da cidade, não só do Senac, pessoas de mercado que foram para brincar e se divertir codando. Foi um networking fantástico que a gente conseguiu construir ali. Inclusive o Diego estava nessa última edição.
foi um dos nossos patrocinadores. O mesmo acontece com outros eventos que nós conduzimos lá, mas eu não vou me amarrar muito neles para a gente não perder, não consumir muito tempo. Temos algumas aulas bastante malucas. Aí o Vladimir toma a frente da maluquice. O Vladimir está aqui também, nos acompanhando. Ali tem uma imagem do Vladimir em uma aula de Stormtrooper, uma aula que tinha um drone transitando dentro da sala, completamente fora da normalidade. Alguns projetos sendo entregues para o mercado, então ali na direita um dos nossos professores, o Carlos Vinícius, fazendo uma entrega junto com alguns alunos ao Corpo de Bombeiros da cidade, então isso reforça o nosso vínculo com o mercado. E eu joguei alguns logos de tecnologias que eu entendo também como sendo grandes diferenciais hoje. E eu desafio, se alguém tá aqui de outra instituição, que trabalhe com tecnologias que estão tão em alta hoje. Isso é um grande pepino para nós, professores, mas ainda bem que todos nós gostamos de desafios e a gente tenta acompanhar, não o mercado depois que estabilizou e já está prestes a tecnologia cair. A gente está pegando na onda. Então hoje o nosso curso de ADS, por exemplo, ele é focado em JavaScript e Python. São as duas tecnologias mais populares do mercado hoje. A gente entende que a base teórica ela é muito importante e a gente trabalha isso também. Mas mostrar o que o mercado está fazendo e como ele está fazendo é tão importante quanto a prática e a teoria. Nem sempre a teoria antes da prática. Mas esse casamento é primordial. E utilizamos sim todas as tecnologias que hoje vocês podem procurar como as mais populares. Quais são as mais populares de front-end? Vue e React, está aqui no nosso curso. Back-end, JavaScript com Node, está aqui. O Python está lá como permeando entre primeira e segunda linguagem mais popular de programação. Está dentro do nosso curso. Então, isso são diferenciais que só quem está preparando para o mercado consegue colocar e é sim um grande problema. Um problema não, uma dificuldade fazer isso porque é uma trabalheira. Tu prepara todo o conteúdo de uma tecnologia, depois tu joga fora e prepara outro em outra tecnologia. Eu entendo que talvez qualquer papo que vocês forem bater com um representante de uma outra instituição, ele vai dizer também que o curso é o melhor, que tem isso, tem aquilo, mas nós temos selos que comprovam isso. E isso aqui talvez seja o meu maior motivo de orgulho dentro da academia, onde no último ENAD, que para quem não conhece é o Exame Nacional que avalia o desempenho dos estudantes de ensino superior, o nosso curso de redes de computadores ele atingiu a nota 5. Isso quer dizer que, como funciona essa avaliação? Bem rapidinho. O MEC pega todo mundo e coloca dentro de um cubo cilíndrico e ordenado. E ele pega assim, 5% do topo, os melhores desempenho, nota 5. Os próximos 10, nota 4. Depois uma grande parte 3 e assim por diante. Isso quer dizer que o nosso curso de redes ele ficou entre os 5% melhores do Brasil, melhor curso de redes do estado do Rio Grande do Sul. Foi a primeira nota 5 do Senac RS, do Senac Brasil, com um tecnólogo. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão disso, e é uma avaliação, não é uma avaliação onde o pessoal entra lá no laboratório e vê se é bonito e dá 5. É uma prova que é aplicada aos formandos dos cursos. Então ele está pegando exatamente a mão de obra que a gente está entregando. E aí, antes disso, a gente poderia, cara, o Senac está preparando para o mercado, mas ele não segue a especificação do MEC do que tem que entregar. Nós conseguimos manter um paralelo entre essas duas coisas. O ADS também conseguiu um desempenho bem tri. Foi a primeira vez que ele chegou numa nota 4, que também nos deu muito orgulho, nos deixa entre os melhores do Brasil, os melhores do estado. E o compilado disso, ele gera o Índice Geral de Cursos, que é o IGC. Esse IGC é um compilado de notas, professores, titulação de professores, cursos de mestrado, curso de doutorado, alunos de mestrado que concluem, de doutorado que concluem, pesquisa. Cara, esses últimos itens, eles não fazem parte do coração do Senac. O Senac não tem mestrado, não tem doutorado, não é focado em pesquisa, não é a proposta. E mesmo assim, a gente conseguiu
pela primeira vez também na história do Senac RS, atingiu um índice 4 como índice geral de cursos, sendo que a gente zerou em todos esses itens. São pouquíssimas as instituições que chegam nesses 5 e normalmente são grandes universidades que têm um fomento bem grande de pesquisa, corpo docente quase só de doutores. Então, esses são as nossas medalhas enquanto instituição de ensino. Com essa mão de obra que nós julgamos altamente qualificada, eu e o Carlos Vinícius, que é professor, meu colega de Senac, nós demos start na Brainy. A Brainy é uma empresa de desenvolvimento de software que atende hoje bastante outsourcing, que é a prestação de serviço para outras empresas de desenvolvimento de software. Isso muito de acordo com o perfil que a gente trabalha durante os cursos superiores, que é a galera se adaptar muito rápido, que é um perfil do outsourcing, porque hoje eu coloco um desenvolvedor a trabalhar com Python, daqui a 2 semanas eu coloco ele a trabalhar com PHP, daqui a 2 eu coloco ele para trabalhar em outra empresa com JavaScript, e ele precisa se adaptar muito rapidamente porque os resultados precisam ser imediatos para essas terceiras. Então isso tudo vem já moldado do perfil que nós temos de egresso do curso de graduação. Essa é a Brainy, nós estamos atuando desde o início, oficialmente desde o início de 2019. Eu entendo a Brainy hoje como uma empresa com alto poder intelectual de entrega, então eu vejo o meu time como um potencial técnico inigualável, principalmente pela função de nós termos sempre a prioridade de captação de talentos da academia. Trago aqui alguns impactos relacionados ao nosso cenário atual de Covid e para a gente refletir enquanto alunos, que é o caso de alguns de vocês, e com certeza reflexos que isso pode ter para quem não estuda mais também. Eu vejo como um ponto bastante forte hoje a relação de inovação dentro da academia, e a academia sempre teve o perfil do tradicional, do conservador, e sempre andar 1 ou 2 passos atrás do mercado. E aí a gente vê aulas que às vezes não condizem com realidade de mercado, mas essa sacudida da pandemia, ela fez com que as coisas se movimentassem em uma escala muito alta. E nós passamos a enxergar as aulas de uma forma diferente. Então, eu não falo em aula presencial hoje, eu não falo em EAD, eu falo em aula online. Eu falo na aula online como uma aula que eu estou trazendo o benefício do presencial, o benefício do EAD e com muito pouco efeito colateral, porque eu tenho ferramentas que me ajudam a reduzir isso. Poderia ter o impacto de um aluno que não consegue conectar, ou, aí sim, mais grave, um aluno que não tem um dispositivo para assistir a aula, mas que ele poderia assistir em loco lá na faculdade. Esse aluno, ele vai poder optar por assistir a aula no melhor momento para ele, mas é a aula que foi gravada ontem com o professor em sala de aula. Ele vai ter um momento para utilizar a mentoria do professor em sala de aula, durante o horário de aula. Ele vai ter a aula para rever 2, 3 vezes. Então esse aluno que tem um pouco mais de dificuldade, cara, ele volta e assiste 3 vezes esse conteúdo. Então são benefícios que o online tem nos trazido, que com certeza, eu não estou dizendo que ele vai assumir o lugar das outras modalidades, mas eu enxergo como ele participante, principalmente da modalidade presencial. Hoje o aluno experimentou esse gostinho do online. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos de graduação e boa parte, a grande maioria, optaria hoje por continuar na modalidade online em vez de voltar para o presencial, se a pandemia acabasse amanhã. Então isso mostra o sucesso
da implantação desse modelo que foi implantado às pressas. Ele não teve uma preparação para isso. Nós fizemos isso em 2 dias, certo? Vejo um aprimoramento na utilização de ferramentas. Eu falo muito mais em outras áreas. A área de TI, na veia já tem um pouco mais isso. Mas eu vejo o pessoal das outras áreas se aventurando com isso por obrigação. Agora eles são na marra. Tem aquele ditado que diz que a dor ensina a gemer. E eu acho que é isso que a gente está passando. O pessoal que tinha essa versão do experimentar e era mais fácil dizer que não quero, ou não consigo e não vale a pena, eles foram obrigados a experimentar e eu tenho certeza de que eles vão levar isso para o futuro deles como docentes. Nós já vemos movimentos dentro da academia como o próprio vestibular online, que era uma coisa que pouco se falava. Hoje acho que todas as instituições vão fazer vestibular online no meio do ano. Vejo muito a possibilidade hoje de criar rede de professores, onde eu digo que não sou mais professor somente da Faculdade Senac ou na pós-graduação da Faculdade Senac, eu só preciso trazer professores da região. Bom, por que eu não posso fechar com um cara que é referência, sei lá, em São Paulo? E o cara vai entrar numa aula online e vai conduzir assim. E eu aqui em Pelotas posso participar de uma aula lá no Piauí, sem onerar custo para a instituição que está contratando, porque teria que pagar deslocamento, é tempo. Ainda enquanto academia, e na verdade não só academia, mas, cara, essas reuniões que se fazia. Eu tinha reuniões que eu saía de Pelotas, ia para Porto Alegre para participar de uma reunião que era de suma importância, mas era uma reunião de 40 minutos. E eu tinha 7 horas de deslocamento para isso, de vai e volta para participar de 40 minutos de reunião. E essas ferramentas elas já existiam, elas só não eram utilizadas. Estava tudo na nossa mão, a gente só não usava. E agora isso foi experimentado e com certeza eu não vou mais me deslocar para Porto Alegre da forma que eu me deslocava. Exceto que seja um caso muito específico, mas agora tudo vai ser remoto. Hoje eu fecho negócios com outras empresas sem nunca ter apertado a mão, ter visto pessoalmente a outra parte. É tudo virtual. Eu valido o contrato, eu faço uma assinatura digital, estamos iniciando a trabalhar, tudo digital. Isso é coisas que algumas empresas já faziam, mas isso agora vai com certeza atingir a todos ou quase todas as áreas, né? Com certeza ainda temos o problema de conectividade no Brasil, a desigualdade, onde que daqui a pouco teremos pessoas que não vão ter dispositivos, mas a gente tem como tratar algumas dessas coisas. E talvez esse híbrido entre presencial e online seja o que nós vamos ter num futuro bem próximo. E eu enxergo dessa forma esse cenário de educação hoje. Só destaquei alguns legados aqui, e aí frisei a questão da aula gravada, para o aluno poder rever. O aluno experimentou isso, e com certeza ele não vai querer abrir mão disso. A flexibilidade de não mais ter que estar lá na instituição 5 dias por semana. Quem sabe se 3 dias não é suficiente e outros 2 dias sejam aula online e ele vai assistir e vai administrar a agenda dele para isso. Né? Nós vemos uma sala de aula hoje que é diferente, então a sala de aula não é mais a instituição, a sala de aula de hoje é o quarto, pode ser um jardim, pode ser um ambiente rural, qualquer lugar que eu queira estudar. Se eu me sentir à vontade e eu for absorver mais, essa pode ser a minha nova sala de aula. Mudanças de rotina de trabalho. E aí a gente fala do home office. E aí eu começo por mim. Eu tô no 2º piso, enfurnado dentro do closet, porque as minhas pequenas estão lá embaixo, deve estar metendo o terror lá. Eu tenho que me enfurnar para não passar por uma situação tipo essa daqui, do nosso GIF. Mas eu enxerguei o home office muito claramente da seguinte forma. Início do home office, cara, muito ruim. Muito ruim, a entrega ruim, processo ruim. Chegamos lá no fundo do poço do home office. E muito rapidamente nós começamos a performar no home office,
conseguimos criar rotinas mais claras. E aí eu trago o caso lá da Brainy. Nós sempre tivemos ferramentas para alguns controles, e o Slack para comunicação, depois foi o próprio Discord. E sempre se teve coisas do tipo, chegou na Brainy, faz check-in no Discord, registra o teu trabalho diário, o que vai ser, responde uma daily lá dentro do Discord. E todo mundo, quando chegar na empresa, tem que entrar no canal do Discord, tem que estar lá dentro do Discord. Cara, um caos. Às vezes se entra, às vezes não se entra, às vezes se registra, às vezes não se registra. Nunca funcionou 100%. Se tinha um dia que era opcional para a galera fazer home office. Só tinha que estar sempre disponível durante o horário de trabalho, dentro do Discord, dentro do canal de voz. E o pessoal tinha muita dificuldade para cumprir isso porque não estava na veia deles isso. E quando nós fomos obrigados a partir para o home office, aconteceu que inicialmente se teve dificuldade da galera entrar lá no canal de voz, tinha que cobrar para entrar, isso e aquilo. Só que muito rapidamente o pessoal transferiu, de fato, o nosso escritório para dentro da ferramenta. E não precisa se mais cobrar, onde chegou, fez check-in, entrou no canal de voz, tem canais específicos para reuniões, canais de cada projeto, tudo bem definido. E o ambiente que a gente tem hoje online, cara, ele é igual. Para mim é igual ao nosso ambiente físico. Igual. Inclusive tem um dos nossos desenvolvedores que me sinalizou esses dias que ele era um que não executava o direito dele de pegar um dia de home office. Ele achava que ele tinha que ir para a empresa porque lá que ele era produtivo. E a sinalização dele para mim foi, cara, eu hoje estou performando melhor do que eu performava lá em loco. Eu estou conseguindo me concentrar mais, eu estou conseguindo entregar mais. Ele mudou a visão dele, mesmo tendo filho em casa, que talvez pudesse inserir algum ruído, mas ele já entende o home office de uma forma diferente. E muitas pessoas estão entendendo o home office dessa forma. Nós estamos reduzindo o deslocamento, estresse, que muitas vezes está relacionado com o deslocamento, dependendo de onde a gente mora. A gente consegue conviver mais com a nossa família. A nossa produtividade, que tem essa oscilação que eu comentei. A grande dificuldade que eu destaco para mim, pelo menos, fica em diferenciar os ambientes, né? Então, a minha casa hoje é a minha empresa, ela também é a minha sala de aula e ela também é o meu ambiente de lazer. E acaba que fica difícil, às vezes, gerenciar essa agenda de forma a satisfazer todo mundo. Então, acho que esse ainda é um desafio que, para mim, ele tem que ser superado. Talvez para alguns de vocês ele já seja superado. Tá? Mas é um pouco de como eu enxergo o home office hoje. Nós já podemos enxergar, eu até já destaquei algumas dessas mudanças, o varejo se adaptando muito rápido e fechando lojas físicas e investindo muito no online, no e-commerce, para atender a esse novo momento. A gente não sabe como vai ser após isso. Então, a adaptação tem que ser rápida. As nossas reuniões, treinamentos também, cada vez mais online. Acho que esses são os principais impactos hoje dentro das organizações. Só trouxe aqui um exemplo, tá? Tirei um print qualquer lá da nossa tela do Discord para mostrar para vocês como que a gente se organiza hoje. Tem sala para tudo. Tem sala de reunião, tem sala para reunião diária que nós fazemos todos os dias pela manhã. Sala de reunião privada, tem cozinha para que a galera sinaliza quando vai estar off. Tem até a sala para o banheiro. Eu vou sair daqui, vou me ausentar e vou entrar na sala do banheiro lá. Tá? Então é a representação do nosso ambiente físico. Tá? E hoje a gente consegue se organizar e a nossa evolução foi gigante enquanto organização de processos dentro da Brainy durante
pandemia. A gente já está encaminhando para o final, tá, gente? Acho que estamos batendo o nosso tempo. A reflexão que eu deixo é com relação ao retorno da vida normal, que a gente tem chamado. E, cara, eu não sei. Aí, obviamente, isso é muito pessoal. Mas eu vejo muito o pessoal falando cara, não vejo a hora de voltar. Eu, na verdade, eu já vejo isso com tanta intensidade que parece estranho o voltar para os ambientes em loco. Eu vejo com estranheza hoje eu entrando na sala de aula, me deslocando para a sala de aula, eu testando o projetor para dar aula, ambiente como um todo, e eu passar a ter agora o afastamento da minha casa. Porque hoje o meu ambiente todo é a minha casa. E eu vou inverter isso agora. Eu vou me afastar da minha casa. Isso vai me causar estranheza porque eu já me acostumei com essa nova rotina. Então, certamente vai ser estranho esse retorno para mim. Não sei se para vocês. Por último, agora sim, a reflexão final. Acho que fica a questão das mudanças que a pandemia já mostrou para nós que vieram para ficar. E o nosso desafio é encontrar o nosso lugar agora. Quais são as próximas oportunidades? Quais são os negócios que estão surgindo? Quais são os profissionais que serão procurados nos próximos meses? Qual é a startup que vai nascer? Para onde eles vão atacar? Aonde vão investir? Vão investir em educação, que é um dos eixos que está sendo altamente impactado? Cara, não sei. Mas essa é a reflexão que a gente tem que fazer pensando no futuro. O futuro de daqui a 3 meses, talvez. Tá? Então, como que a gente vai se adaptar a esse novo mundo, como está sendo chamado? Bueno, pessoal, acho que bom, agora sim é a última mensagem. Eu vi hoje no noticiário que parece que essa semana é a semana do pico da Covid-19. Então, meu último recado é que se cuidem, por favor. E eu abro aí, não consegui acompanhar o feed ali, eu vi que o pessoal estava numa baita resenha, espero que não fosse me xingando. Mas abro aí para a gente bater um papo, Diego. Se tu quiseres fazer alguma colocação, fica à vontade, agora é contigo. Ângelo, eu tenho uma pergunta para ti. Em dado momento, tu comentou ali a questão da academia e o mercado. Te pergunto eu, como profissional da área de redes de computadores e também da área de segurança da informação, eu te pergunto se tu vê esse mercado pós-pandemia ele ter um aumento significativo na nossa região específica, porque eu acompanho muitas empresas que publicam vagas, mas geralmente são vagas para fora do estado. E isso eu vejo que muitas vezes, mesmo ainda estando trabalhando em sistema de home office, isso pode impossibilitar ou viabilizar, seria o termo correto, a contratação de um funcionário. Tu vê que existe uma preparação não só da parte acadêmica, mas da própria empresa para dar um suporte para essas pessoas, mesmo que trabalhando à distância. Tu vê uma solução para isso? Francamente, eu não vejo impactos muito positivos para nós enquanto isso, tá? Que eu vejo, assim, ainda estava vendo recentemente as áreas que estavam em crescente para o ano de 2020. E aí nós pegamos muito forte cloud, segurança. Aí sim, essas questões relacionadas à segurança, à LGPD, isso eu acho que vai ser global. Vai acabar impactando todo mundo e com certeza vai gerar necessidade de capacitação e contratações de profissionais para dar esse tipo de suporte e serviço, né? Eu não sei se isso vai ser uma contratação pessoal ou se isso vai ser uma terceirizada. Provavelmente eu vou contratar uma empresa para prestar esse serviço para mim. Então, talvez não seja uma empresa local. E aí não vai
impactar diretamente no nosso profissional da região. Vejo o crescimento muito forte de cloud, né? Tá nas projeções para 2020 e 2021 do IDC lá, mas entendo que mão de obra, necessidade tem de sobra, e na região talvez não tanta, mas suficiente para a mão de obra que a gente consegue entregar. Quem está estudando, acho que são pouquíssimos que estão desempregados, a não ser que seja por opção, é claro. Então acho que, embora não sejam muitas vagas, para o número de profissionais que a gente consegue entregar, é mais do que o suficiente. Beleza, então, Ângelo. Agora tem uma perguntinha aqui do Michel, cara, e até bem interessante aqui que ele pontuou aqui, ó. Minha pergunta: o que esse profissional deve possuir para entregar mais valor ao seu trabalho? Pode ser adaptação, soft skill, mais capacitação? O que tu enxerga como sendo uma necessidade, principalmente na questão da pandemia, né? Na questão do distanciamento, que isso aí é o que, no meu ponto de vista, eu acredito que o Michel está pontuando também, é o que justamente impacta nas contratações. Eu acho que o grande profissional que o mercado precisa, não só durante a pandemia, mas com certeza potencializou, é o profissional que consegue se adaptar rapidamente a qualquer ambiente, que vai procurar soluções e não identificar problemas, né, que vai correr atrás de como resolver. Soft skill, cara, hoje é muito importante na TI, e coisa que nós falávamos há pouco tempo o cara da TI é o cara que vai ficar fechado ali numa salinha e entrega café para ele em algum canto que tá tudo certo. E hoje não, hoje se tu não souber te relacionar, tu não vai conseguir ir muito longe, provavelmente. Porque tu vai ter que defender tuas ideias para alguém. Tu vai ter que convencer as pessoas de que tu quer propor e que tu tem o conhecimento sobre, é importante para o negócio. Tu tem que entender um pouquinho do negócio. Não pode mais ser um cara que vai olhar só para código, só para bash. Tu tem que conhecer. Tu tem que permear entre as outras áreas. Acho que esse é o profissional que todo mundo quer. E é um profissional difícil na TI. Embora hoje eu vejo já bem diferente. Se eu olhar o perfil do aluno da TI de 10 anos atrás, ele já é bem diferente do perfil de 2020. Já é um cara mais social. Ainda se vê bem diferente. E isso é engraçado, porque tu pega um intervalo e tu consegue, não precisa conhecer os alunos para apontar aquele é da TI, aquele é da gestão, aquele é da TI, aquele é da gestão. É diferente ainda. Mas é o nosso perfil. Nós somos assim. Temos outra pergunta aqui do Jerônimo Madruga. O que falta para as universidades brasileiras finalmente abraçarem os MOOCs, né? Então, acho que tu até comentou ali um pouco sobre as ferramentas, e até eu ia te pontuar isso aí, foi muito bem colocado pelo Jerônimo, justamente a questão a própria instituição Senac, ela possui uma ferramenta que é a Blackboard, né? E como profissional tanto da área de tecnologia como profissional acadêmico, tu vê os colegas que não são da área de tecnologia com muita dificuldade de acesso à ferramenta? Como é que tu enxerga os teus colegas que não são da área de tecnologia? Cara, existe uma certa aversão, sim, à tecnologia. Então, o pessoal não tá no hábito deles isso. Então, é difícil para eles projetar uma tela, escolher que ele quer projetar uma janela e não toda a máquina. São coisas bem pontuais, mas que... deu um problema aqui, caiu, eu não sei voltar. São os problemas que a gente tem nas outras áreas, porque eles não são dessa área. E com certeza é um grande desafio. Eu acho que o que vai ter que acontecer é uma capacitação desde a entrada nos ambientes. Então, foi contratado? Bom, primeira coisa, tem essa capacitação aqui. Essa aqui é a trilha de
de AD, pode ser. Imagino que o professor de AD ele tenha o conhecimento necessário para utilizar basicamente as ferramentas que a gente precisa para o ensino online. Mas com certeza, Jerônimo, o grande desafio está em botar na cabeça das pessoas a importância disso e capacitar essas pessoas, né? Hoje a gente vive um ambiente em que as pessoas foram jogadas dentro do ambiente online e tiveram que se adaptar rapidamente. E com certeza isso vai gerar alguns ressábios. Vai ter gente que vai ficar ressabiado da plataforma online. Mas isso é mentalidade, né? Que eu imagino que a pandemia vai impulsionar essa mudança aí, sem dúvidas. E eu não sei como tá os ambientes federais com relação a isso. Se estão trabalhando nessa modalidade, eu imagino que não, acho que não. E entendo que tenha outros problemas relacionados com relação a aluno, acessibilidade, que possam ser outros impedimentos com relação a esse formato de conteúdo. Mas eu gosto muito e acho que poderia ser um piloto, para não ser uma migração, uma chave 0 ou 1, trabalhar algo similar ao que a PUC faz. A PUC, nos cursos de pós-graduação dela, ela tem uma modalidade online e uma presencial. Isso aumenta a abrangência dos cursos da PUC e viabiliza para as pessoas que estão afastadas da PUC a fazer os cursos deles. E aí eu tenho a opção eu faço o curso da PUC presencial, me desloco até Porto Alegre, pago uma mensalidade, eu não sei quanto vou chutar aqui R$ 1.500, ou eu faço online e assisto aqui por vídeo a mesma aula que os caras que estão lá estão assistindo, eu pago R$ 450 e eu não saio de casa. É uma mudança de modelo de negócio, isso tem que estar na organização, né? Se as organizações não comprarem essa ideia, não adianta. Mas eu entendo que é um movimento que vai acontecer, com certeza, no ensino privado, e provavelmente as instituições estão todas caminhando já em conversas para tratar a respeito do assunto. Talvez o ensino federal vá ser mais lento o processo, devido a todos esses impedimentos que podem aparecer. Como eu enxergo isso hoje. Pois é, até eu vou dar uma opinião. Eu vejo que, pelo que eu acompanho das notícias, assim, eu vejo que o pessoal tem muito, além de toda a questão da resistência à tecnologia, existem muitos problemas que o próprio pessoal de tecnologia também tem problema para se conectar. Muitas vezes por uma infraestrutura precária, que é a situação do Brasil. Nós temos uma internet hoje de 100 megas, 200 megas de internet, e isso quando se tem, porque tem muita gente que tem 1 mega, 2, às vezes não tem nem conectividade. Muitas pessoas não têm uma internet decente o suficiente para ter uma estrutura dentro de uma plataforma que carrega um vídeo, que carrega um PowerPoint, nem que seja lá. Então muitas pessoas utilizam pelo 3G, 4G, e a própria infraestrutura brasileira de telecomunicação não foi planejada em momento algum para um momento de pandemia. Onde, por exemplo, eu vejo muitas notícias que as próprias operadoras estão tentando remover as limitações de banda para que as pessoas possam pelo menos utilizar aplicativos específicos, como por exemplo, eu vou citar aqui o da Caixa, onde não consome a franquia de dados daquela pessoa, porque uma das reclamações que eu tenho visto é justamente que as pessoas não têm conectividade para usar determinadas ferramentas. Fora a questão de dificuldade técnica, que muitas vezes nós que trabalhamos com tecnologia, nós nos adaptamos e mudamos muito rápido. Não funcionou uma ferramenta X, vamos para Y. Hoje mesmo a gente foi fazer essa call, nós trocamos 3, 4 vezes de ferramenta. Na verdade até o Ângelo trocou menos, mas eu fiquei por horas testando aqui por questões de qualidade de internet. Então nós que trabalhamos com tecnologias já sofremos com esse problema. Imaginem as pessoas que não têm, né, na lida diária
né, esse tato de entender como entra numa plataforma, como faz um upload de um arquivo, como estrutura um material para o aluno. Eu acho que isso aí tudo é o meu ponto de vista, que eu acho que agora foi um momento propício, infelizmente, né, mas para que todas as empresas e instituições de ensino se preparem com materiais de como produzir material online. Seria algo como um Inception, mas eu acredito que tem que ter um pontapé inicial para que isso seja no futuro algo natural para essas pessoas. Né, como pontuar algumas ferramentas, como pontuar que tipo de material que pode ser colocado numa plataforma, quais as plataformas institucionais, porque existem diversas, cada instituição adota uma. Então, para cada instituição vai ter que ser feito um how-to de como utilizar o seu ambiente interno de produção de conteúdo. E eu vejo isso de uma maneira bem, digamos assim, bem fraca hoje. Existem sim os how-tos, existe uma preocupação, mas é justamente para um momento onde existe uma unidade específica EAD e não o curso inteiro. E isso é de uma complexidade tão grande que com esse baque da Covid pegou todo mundo de surpresa. Pegou tanto os empresários de surpresa como as instituições de ensino de surpresa. Isso tudo veio num momento que não deveria acontecer. Eu acho que a população em geral deveria estar muito mais preparada para o tato tecnológico para estudar online. Mas eu não sei, esse é o meu ponto de vista, né? Eu não sei se tu compartilha comigo essa posição. Cara, e só complementando a minha resposta com relação à adaptação, e acho que foi até tu que fez, com relação à preparação de docentes, a gente tem essa diferença também com os alunos, tá? Não é só o professor. O aluno da TI, ele quer voltar, ele quer continuar, ele está disposto a continuar no online. O aluno da gestão, ele quer voltar amanhã, se der. E até pelas características do aluno, né? É um aluno que tem mais contato, que curte mais a relação social, e eles estão sentindo falta disso. Então, isso também é impactado na decisão entre o online e o presencial. E sim, concordo plenamente contigo com a questão de estarmos prontos. Mas talvez se não tivesse um acontecimento como esse, nós não estivéssemos prontos nunca. Talvez agora nós vamos nos preparar. O Heavy Metal pergunta se após a pandemia a Brain vai seguir com home office, já que isso tem sido uma tendência. Cara, assim, ó, é que nós acabamos fechando uma parceria onde nós ganhamos um espaço físico. E nós estamos indo para o Parque Una pós-pandemia. Mas se não fosse isso, eu acho que teria uma grande possibilidade da Brain continuar sendo home office. Eu hoje vejo bastante benefício nisso, na forma como estamos trabalhando. Eu consigo hoje, para vocês terem uma ideia, acompanhar muito melhor os processos da empresa. Porque como eu dou aula quase todos os dias de manhã, quase todos os dias à noite, tenho ainda funções vinculadas à coordenação, e às vezes eu não consigo ir na empresa. E aí eu fico por fora. Na função do home office, eu dei uma janela de intervalo, eu entro no canal geral, faço a reunião diária e tá feito carreto. Eu já me apropriei do que está acontecendo no dia, já conversei com todo mundo, sigo minha aula. Troquei a chave e voltei para a aula. Então, ganhei muita agilidade com o home office para transitar entre Senac, Brain e o meu pessoal ainda, né? Tá tudo ali. Beleza, então, a princípio, o home office ele vai ser não uma tendência somente da Brain, mas eu acredito que muitas empresas vão se adaptar a ter um quadro de funcionários em home office. Eu acho que isso aí traz, além de tudo, segurança tanto para quem trabalha quanto para quem contrata, né? Porque tu tem uma segurança de estar na tua casa, tu tem a segurança de não precisar te deslocar, correndo o risco de repente um acidente ou algum problema externo. É claro que tu também tem
o problema de tu ter que ter uma infraestrutura, né? Se tu é um desenvolvedor, ou se tu é um analista de sistemas, enfim, a área de tecnologia que for, mas tu vai precisar de uma infraestrutura mínima que te atenda também, né? E falando em termos de infraestrutura de internet, por exemplo, né? Então daqui a pouco a empresa vai começar a optar se naquela região que ele está contratando aquele funcionário, ou pseudo funcionário que ele vai contratar, o link de internet é bom, se tem uma rede estável, daqui a pouco isso aí vai se tornar até um ponto adicional em currículo. Qual é o bairro que tu mora? Passa link de internet lá, quanto tu tem de internet? Então, essas tratativas em relação a home office tem toda a questão também de infraestrutura que a empresa vai abrir mão de ter, mas ela vai, não vou dizer que ela vai passar responsabilidade, mas vai ser algo que o profissional vai ter que se preocupar. Então eu acho que isso daí também vai contar muito daqui para frente, né? Porque o home office, por home office, na verdade já existe há muitos anos, né? Só que não era algo, digamos assim, hoje a gente pode considerar hoje obrigatório em função da pandemia, mas não era algo que estivesse na contratação das empresas, algo, olha, a gente vai ter que ter o nosso quadro de profissionais em home office. Então, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa junto com o Michel Luz, onde o pessoal lá tinha acesso VPN para poder acessar a infra interna. Então isso vai ter que ser, além de tudo, uma questão a se pensar do contratante e do contratado, né? Ele vai também ter que balizar, olha, pô, lá em casa eu tenho 5 MB de internet, eu não vou conseguir fazer deploy com 5 MB. Pô, daqui a pouco tem, sei lá, filho tá assistindo um YouTube ou um Netflix, e aí o que acontece? Eu não consigo trabalhar. Então ele vai ter que... Claro, eu tô dando um exemplo com uma internet bem precária, mas a gente sabe que isso não é difícil de acontecer, né? Então, eu vejo desse sentido. Eu não sei, Ângelo, se tu enxerga dessa maneira também. Concordo, concordo. Até teve não sei se dá para chamar de pesquisa, mas recentemente eu vi uma notícia apresentando que em Porto Alegre a busca por espaços residenciais maiores e visando já home office tinha crescido de forma bastante considerável, e agora, durante o ambiente de pandemia. O pessoal já estava procurando casas com espaços maiores, com pátio, coisas que não acontecia, já olhando para o cenário de home office. Deixa eu ver. O Jones tinha perguntado aqui uma... Deixa eu subir a pergunta do Jones aqui. Minha pergunta é: queria saber qual o maior aprendizado que o Ângelo teve com a atuação no mercado e que ele já levou para a academia. Pô, bem interessante essa sua pergunta, Jones. Essa aí eu vou responder outro dia. É interessante, mas é complexo. Cara, na verdade eu enxergo de forma que eu tenha feito um upgrade de versão do Ângelo. Eu não fiz um upgrade de uma feature, eu lancei uma versão nova. E hoje eu levo uma experiência de mercado que com certeza agrega muito mais em projetos, em expectativa de aluno, expectativa de tecnologias. Eu renovei todo o meu leque de tecnologias da academia após a Brainy. Então, o que antes eu utilizava só Java, e inclusive nós iniciamos a Brainy com Java, hoje eu migrei tudo para o JavaScript. E aí a gente está falando do Ângelo que codava em Java há mais de 10 anos. Né? Então, com certeza eu mudei a minha versão e tenho certeza de que eu estou entregando muito mais para o meu aluno e dentro da expectativa do mercado. E eu tenho esse feedback constantemente dos alunos, do tipo, cara, lá na empresa a gente está fazendo exatamente isso. Não, eu não abandonei o Java, respeita, foi só um distanciamento. E eu recebo feedbacks bastante positivos com relação a isso dos alunos, do tipo, cara, isso aí é exatamente o que a gente está pensando, olha o caso, que a gente está pensando em colocar lá na empresa.
Então, a gente está conseguindo, em alguns momentos, andar um passo à frente do mercado. Porque hoje, na Brainy, nós procuramos utilizar tudo que está mais moderno, que boa parte do mercado ainda não está adotando. E eu já estou levando isso para dentro da academia. Então a gente consegue, em alguns momentos, sim, andar um pouquinho à frente do mercado dentro da academia. Isso é quase surreal, dentro de expectativas mercado-academia, né? Então fico bastante contente com essa entrega que a gente está conseguindo fazer. Eu estou falando, Ângelo, porque a pergunta foi direcionada a mim, mas com certeza todos os professores estão na mesma. O Edécio também está na onda do JavaScript, pegando Python. O Vladimir está trazendo Internet das Coisas para dentro do curso de graduação, que também é completamente fora da caixa. E, então, não é o Ângelo só. Todos professores hoje buscam essa reinvenção dentro do Senac. Acabou injetando isso na veia. Não é nem pergunta, mas é só um ponto de observação para ti, Ângelo. Tu comentou bastante da área de desenvolvimento e tu vê, agora eu quero saber de ti, como tu também é professor do curso de redes, né? Então eu queria saber de ti se tu vê essa migração de tecnologia na cadeira de redes, na graduação de redes, né? Que tem toda uma questão hoje em dia que o mercado está solicitando pessoas que antes eram formadas com uma visão de mercado e hoje o mercado simplesmente virou ao contrário, né? Então hoje tem muito a questão do DevOps, né? E eu me lembro que quando eu me formei isso era uma coisa muito embrionária, não estava ainda no mercado, era uma coisa bem de laboratório mesmo. E hoje isso aí é a realidade das empresas. Tu vê isso na academia? Isso já foi, já virou cadeiras dentro do curso de redes? Cara, hoje ela tem, mas pegando bem no tema DevOps, tá? Que tu levantou aí, ela tem espaço dentro de unidades que são especiais. Como tu teve lá, tópicos especiais, 1, 2. Mas ela tá entrando, uma reformulação também dentro do curso de redes das ementas. E esse é um dos temas que são muito discutidos. Que é uma coisa que a gente conversa bastante e eu levo, cara, o perfil que a empresa de desenvolvimento de software está procurando num profissional de redes, ele é esse cara aqui. É o cara de DevOps. É o cara que vai manjar de subir, trabalhar com Kubernetes, a orquestração de Docker. Cara, isso está na moda. Esse cara que conhece cloud, a gente está procurando, todas as empresas estão procurando. Então, um cara que consegue redimensionar serviços, Amazon, fazer seleção, Amazon, Google Cloud, seja o que for, essas coisas elas são tratadas sim, mas elas talvez ainda não tenham a ênfase esperada dentro do curso. Beleza, então. Então, para finalizar agora, eu vou passar para ti apenas para te dar as últimas palavras aí e depois eu já faço a conclusão aqui com o pessoal, tá, Ângelo? Beleza, Diego. Cara, só quero agradecer aí a presença da galera aí que tá me ouvindo, me aturando até as 8h30 da noite. Muito obrigado. Diego, obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo. É sempre um prazer contar com essa parceria aí que perdura desde 2011, né? Desde que tu saiu da academia, tu não te distanciou da academia. E eu fico muito feliz que tu mantenha esse vínculo e que esse vínculo continue por muitos anos ainda. Muito obrigado. Parabéns de novo aí pelo aniversário, parabéns pelo canal. Desejo sempre sucesso. Eu que agradeço a tua participação, Ângelo. Muito obrigado. Tu sabe que desde lá da academia eu sempre tive um contato bem próximo com vocês, justamente por essa questão da questão de trazer o mercado junto com a academia, e como eu comecei a produzir conteúdo dentro da própria academia, isso para mim foi muito gratificante poder estar sempre em contato com vocês. Então eu gostaria de novamente agradecer o convite também, né, retribuir, né,
o teu agradecimento e dizer que estamos aqui com os microfones e câmeras abertas aí para ti e para quem tiver disponível aí na Brain aí. Só vou fazer a conclusão aqui, tá? Vou trocar minha câmerazinha aqui para transmissão. Só para agradecer o pessoal que está nos assistindo aí também. Muito obrigado a todos. Espero que vocês, se não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, por favor. E se inscrevam também no canal ali do Ângelo para ajudar, né? Para fortalecer a amizade e o network também. Tá, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Eu espero vocês, então, no próximo episódio do Root Talks. Um abraço a todos e valeu!